Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 5 de outubro. Esse é o 14º resumo da semana, onde a gente faz análise das notícias que saíram no blog do Calçadão. Isso aí, Paulo Honório. Estamos aí junto mais uma semana e crescendo, hein? Estamos já chegando na metade do número de 600 inscritos, caminhando para o número de 700. Quase 700 já. Quase 700 inscritos. E agora sim, o pessoal está percebendo aqui, microfone novo, hein? Tem umas pessoas que falam assim, melhora o áudio aí que a gente não está ouvindo. Vamos tentar ver se com esse microfone novo aqui o áudio fica legal. Beleza? Vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai abordar aqui, Ricardo, é sobre a questão do orçamento de 2020 de Ribeirão Preto. Sim. Teve um aumento bem significativo. Aumentou em 7,6% o orçamento de 2019 para 2020. A Prefeitura deu entrada na Câmara de Vereadores, né, com a peça orçamentária para o ano que vem, no valor total de 3,41 bilhões de reais, 7,6% a mais do que 2019. 2,63 bilhões para a administração direta e 784 milhões para a administração indireta, que é da ERP, CODERP, COAB e tudo mais. É um orçamento robusto, hein, Paulo? O que fez aumentar esse orçamento? A média de aumento orçamentário para Ribeirão Preto fica entre 5% e 6%. Teve um aumento um pouquinho maior, né? Talvez esse refis, né, que o prefeito fez de receber, né, de dar desconto para quem paga a dívida do município, talvez colocou alguns bilhões de reais aí na conta da prefeitura. Esse valor total, ele já calcula os repasses obrigatórios do Estado e da União para a saúde, para a educação, né? Então já engloba tudo, todas as expectativas de receita e também de despesa. Uma coisa que tem acontecido em Ribeirão Preto é que o crescimento do orçamento fica na média entre 5% e 6%, mas as despesas também aumentam nessa ordem. Por isso que costuma-se dizer que apesar do orçamento de Ribeirão Preto ser um orçamento significativo, 3,41 bilhões de reais não é pouco dinheiro, né? Não. Mas você não tem a prefeitura, não só a prefeitura de Ribeirão Preto, mas a maioria das prefeituras não tem capacidade de investimento, porque esse dinheiro acaba ficando nos gastos do dia a dia, né? Passando então para a segunda, o Nogueira então tem razão em dizer que a cidade vai muito bem, embora ele fica parcelando, querendo parcelar, não criar programas, e, né, aposentado é um problema. Então, assim, tem razão em dizer que foi bem? Não, eu acho que não. Assim, a Prefeitura de Ribeirão Preto, na administração Nogueira, é um grande ponto de interrogação. A gente falou na semana passada. Se você lê os artigos do Nogueira, se você lê as entrevistas, se você lê aquilo que ele coloca nas suas redes sociais, parece que Ribeirão Preto é o paraíso na Terra. Ele costuma dizer que Ribeirão Preto está vivendo o seu maior ciclo de desenvolvimento econômico. Não é o que a gente vê na realidade. Apesar de um orçamento robusto, você não tem reposição salarial para os servidores e quando você não incentiva, quando você não valoriza os servidores e o serviço público, você não pode ter uma administração boa. Você está terceirizando a educação infantil, aliás, com problemas, porque até agora a escola que foi terceirizada, por exemplo, aqui no bairro do Cristo, não foi aberta, então tem problemas. Você tem problemas orçamentários imediatos, como, por exemplo, já tentou parcelar o salário dos servidores em agosto, foi salvo pela Câmara de Vereadores, que depositou 6 milhões de reais nas contas, devolvendo o dinheiro, e salvou o mês de agosto. Agora, ameaçou parcelar o salário dos aposentados, só não vai parcelar porque o sindicato dos servidores entrou na justiça e a justiça ontem deu ganho de causa, obrigando o IPM a pagar o salário integral dos aposentados, o que é um dever da administração. Né? Até porque o limite de pagamento de pessoal da Prefeitura de Ribeirão Preto está bem abaixo do que é... Do chamado limite prudencial, né? Que é de 51%, parece que Ribeirão Preto compromete 43%. Então, a margem, né? O que acontece com Ribeirão Preto? Alguns líderes da oposição, que vão disputar a eleição no ano que vem, acusam o Nogueira de estar endividando a prefeitura. Porque ele está montado naquele cavalo do projeto de mobilidade urbana, né, saindo pela cidade, propagando que vai fazer viaduto, ponte e tudo mais. Centro administrativo. E aí vamos chegar lá. E aí é um projeto de 2013 que só entrou em execução agora porque a Prefeitura de Ribeirão Preto teve condições de dar a contrapartida. Como que o Nogueira obteve o dinheiro para dar a contrapartida no projeto de mobilidade? Pegando empréstimo bancário. Outras coisas importantes, como por exemplo, obras de infraestrutura em algumas escolas. Nogueira pegou empréstimo bancário. Então, há uma certa crítica e um certo receio de que essa questão financeira e fiscal da Prefeitura de Ribeirão Preto vai piorar a partir de 2020. E tem a questão do centro administrativo, 80 milhões de reais, vendendo áreas públicas que poderiam estar sendo destinadas, por exemplo, à moradia popular, ou sendo destinadas para outras coisas importantes, vendendo essas áreas para juntar os 80 milhões de reais e retirar, como a gente denuncia aqui sempre, retirar a administração pública do centro da cidade,
colocando num centro administrativo ali no Jardim Independência. Ô, Ricardo, no terceiro ponto da nossa análise da semana, a gente fala sobre a questão da democratização das informações e do orçamento e tal, porque como fica tudo muito nebuloso, Sim. levanta dúvida e assim ninguém tem muita certeza do que está acontecendo. Então essa é a saída. Então, mas é possível com esse governo ter essa democratização de todos os espaços da administração? Porque fica a pergunta para quem não está nos vendo, né, Paulinho? Se o orçamento é 3,41 bilhões de reais, uma grana formidável, 43% somente com gastos com pessoal abaixo do limite prudencial, ou seja, tem uma margem aí para você valorizar, inclusive, o salário dos servidores, contratar professores que não têm, médicos, por exemplo. Houve uma denúncia essa semana de que existem 20 médicos a menos na rede de saúde de Ribeirão Preto do que existia no governo da Darcy Vera. Isso é verdade? Por que isso acontece? Então, há margem para a prefeitura poder, né, fazer o serviço público ser prestado de maneira melhor. A nossa pergunta é o seguinte: com esse dinheiro, é possível fazer uma Ribeirão Preto diferente? Porque você sabe muito melhor do que eu, e quem está nos vendo, que Ribeirão Preto é uma cidade de renda concentrada, desemprego alto, desigualdade social enorme, problemas sociais muito grandes. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão da moradia. Ou seja, é possível fazer uma Ribeirão Preto diferente? A relação política, por exemplo, entre o Executivo e a Câmara de Vereadores, é possível fazer isso diferente? É possível fazer com que, por exemplo, a Prefeitura se aproxime dos bairros? Então, o que a gente coloca aqui no ponto 3, Paulo Honório, é assim: como fazer um projeto mais popular, que Ribeirão Preto possa se desenvolver de maneira mais inclusiva, incluindo as pessoas que precisam ser incluídas, e num processo de democratização. Como fazer isso? Existe esse projeto? Existe como usar esse orçamento que é grande para um projeto diferente? Essa é a pergunta que fica. Eu acho que é a pergunta que a gente tem feito aqui há muito tempo já, né? E tentando discutir isso. Nós achamos aqui no blog, e particularmente eu acho, que não existe outra forma que não seja descentralizar a administração, ou seja, fazer com que a administração chegue próximo das pessoas nos bairros, democratizar a cidade, ouvindo a população, para a população poder participar de maneira organizada ou não da formulação, da execução e da fiscalização das políticas públicas. Agora sim. Sem a população não tem como a prefeitura saber o que as pessoas estão precisando. Então, Ricardo, mas isso depende do modelo de administração. Né? Você acredita que esse governo tenha essa vocação? Não. O governo do PSDB, assim como outras propostas que vêm vindo, que vão se apresentar em 2020, são propostas que é chover no molhado. É fazer a mesma coisa, ou seja, é aquele que a gente está falando aqui, que é o projeto neoliberal voltado para os municípios. E como que a gente rompe essa barreira? Eu acho que rompe a barreira com um projeto diferente, um projeto popular, um projeto democratizante, um projeto que afronte essas questões que estão sendo colocadas. Por exemplo, não é possível a gente viver em Ribeirão Preto terceirizando a saúde, terceirizando a educação, não valorizando o servidor público. Qual é o papel do servidor público no município? Não ouvindo a população. Será que a prefeitura sabe que a população do Jardim Aeroporto, do Parque Ribeirão, da Vila Virgínia, do Castelo Branco, será que a prefeitura sabe o que essa população realmente precisa? Será que a prefeitura ouve essas pessoas? Será que o orçamento, esses 3,41 bilhões de reais, a população de Ribeirão Preto tem algum tipo de poder de definição onde vai ser aplicado esse dinheiro? Eu acho que não. Tem alguma transparência na relação entre os projetos que a Câmara e a Prefeitura debate? A população tem acesso a isso? Pode? Você está vendo, por exemplo, a discussão do plano diretor. O que foi a discussão do plano diretor? Que é fundamental para Ribeirão Preto, inclusive para definir as zonas de interesse social. A população de Ribeirão Preto participou? Não, você faz audiências públicas às vezes à tarde, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores. Quem que vai lá? Só os interessados, as lideranças, ou seja, é preciso... Ribeirão Preto precisa tomar um choque de democracia, né, Paulo Amaro? Precisa tomar um choque de um projeto que seja realmente um projeto voltado para as coisas. Por exemplo, o que nós sonhamos? Nós sonhamos com uma cidade menos desigual, com uma cidade mais democrática, com uma cidade mais inclusiva, que as pessoas possam tomar posse da cidade que é delas, né? E aí entra muita coisa, né? Transporte coletivo, que precisa ser discutido. Né? Tem coisa pra caramba que eu acho que um projeto voltado para os interesses da população, um projeto diferente, e vou taxar aqui anti-neoliberal, né? É fundamental. O que não pode, na eleição do ano que vem, é ficar, como aconteceu em 2016, um debate público voltado único e exclusivamente para a questão da corrupção, naquele velho discurso lavajatista e bolsonarista. Se Ribeirão Preto fizer um debate em 2020, como fez em 2016, esquece. Ricardo, mas é preciso, então, ter o contraponto, né? Alguém dizer como que faria diferente. Porque também, assim, objetivamente, né? Então, qual seria a minha política para os servidores públicos? Qual seria a política para habitação, para transporte? Agora, o que a gente vê é que não tem muito, não. Tem uma briga
Sempre quando vai chegando perto da eleição, começa a ter muita crítica, né? Então precisa de ter quem está com disposição para disputar esse cargo, tem que mostrar qual que é a diferença que tem entre o governo do PSDB e aquela que está se propondo. Acho que isso é importante, necessário e urgente. E não é mostrar só, por exemplo, pela mídia ou pelos meios sociais. É importante mostrar isso na periferia, na comunidade. Porque é eles que vão ser responsáveis para fazer a opção de mudança ou não. O que a gente percebe é o seguinte, as pessoas acham sempre que todo mundo é igual. E de uma certa forma até tem, porque o pessoal só aparece quando está na iminência de ter uma disputa eleitoral. Então, acho que o mais necessário e urgente é, se alguém que se propõe a fazer diferente, é falar o que é diferente. Eu acho que fundamentalmente tem que ser um projeto anti-neoliberal. O que vai fazer com a educação? Vai militarizar? Vai terceirizar? Vai valorizar o servidor público e o serviço público ou não vai? Vai continuar essa ladainha de entregar tudo para as empresas privadas chamadas organizações sociais? O que vai fazer com a democratização da cidade? As pessoas vão continuar distantes da administração ou vão se aproximar? Qual vai ser a relação política entre o prefeito e a Câmara de Vereadores? Vai ser diferente? Que proposta diferente é essa? Então eu acho que um projeto, nós vamos citar aqui de novo, anti-neoliberal é um projeto que Ribeirão Preto precisa. Quem vai apresentar esse projeto, a gente vai conferir. Só acho que a população de Ribeirão Preto e o debate político de 2020 tem que ser muito mais aprofundado do que foi 2016. Porque 2016 não tocou em nenhum assunto da cidade. Só ficou na ladainha da corrupção, que acabou não dando em nada. Né? Obviamente que quem roubou lá no Cebandia está preso, mas uma coisa é a operação policial contra a corrupção. Outra coisa é o debate de cidade profundo que não pode ficar restrito a uma operação policial. Quem pautou o debate público em 2016 foi a operação policial. Se isso acontecer em 2020, novamente, Ribeirão Preto vai ficar fadado a mais 4 anos da mesmice. Né? E isso não interessa a ninguém. Exatamente. Mudando de assunto da economia para um assunto um pouco mais leve, a 9 de julho foi fechada domingo retrasado, né? Domingo passado. Domingo passado. É um projeto que está querendo se pegar, né? Todo final de semana, pelo menos uma vez por mês, a 9 de julho vai ficar fechada para ter um momento de lazer, as famílias passearem lá. É isso aí, então, assim, uma vez por mês, porque deu certo a primeira vez, foi dia 29 de setembro que aconteceu o fechamento da 9 de julho. Lembra que a gente falava aqui que existe dentro da Câmara de Vereadores projetos de bastante retrocesso com relação ao 9 de julho. A gente comentou isso aqui numa análise da semana, que tem projeto lá de retirar o canteiro central, passar o asfalto por cima do paralelepípedo e abrir espaço para o automóvel. Essa é uma das visões de cidade que Ribeirão Preto tem. Aliás, é a visão predominante desde os anos 50. Não é? Que é alargar as ruas e passar asfalto para o automóvel poder passar. E essa é a cara de Ribeirão Preto desde quando o automóvel entrou, né? Mas tem outros projetos. Esse projeto é um projeto bom. Ele é feito por uma ONG, um movimento, né, que é o Movimento Cidade Viva, né? Eu acho que é isso. Movimento Cidade Viva. Ruas Vivas. Movimento Ruas Vivas. Que propôs isso para a prefeitura aceitou, fez o fechamento da 9 de julho. Assim como foi aquele projeto que acontece até hoje na Avenida Paulista, que foi um projeto adotado na administração do Haddad em São Paulo, né? De fechar a Paulista todo domingo para poder ter ações de cultura, artística, de lazer, de esporte, né? É fundamental isso, né? Para as pessoas poderem enxergar a cidade de uma outra forma. É um projeto importante. Um projeto que não custa nada. Que é muito barato. A gente coloca aqui no nosso resumo da semana escrito, um projeto barato e eficiente. E que precisa ser valorizado. Aliás, precisa ser replicado em outras regiões da cidade. Por que não fechar avenidas na periferia? Por que não fazer um processo de ocupação de praças? Né? Existem vários espaços públicos em Ribeirão Preto que as pessoas não ocupam porque não são incentivadas para isso. Né? Aqui perto, aqui próximo mesmo tem, né? Que a gente já fez até uma entrevista com o Márcio Coelho ali na Vila Tecnológica, na Rua das Tecnologias. Todos os bairros, se você for ver, existem espaços públicos que não estão sendo usados. Não é porque a pessoa não quer, é porque não há um incentivo. Se você for lá e propõe alguma coisa, isso é a responsabilidade do poder público, eu tenho certeza que as pessoas vão ocupar esses espaços porque as pessoas têm necessidade disso. Então isso é um negócio que precisa ser muito bem valorizado. Parabéns. E espero, assim, uma das propostas é que o ano que vem seja fechado todos os domingos, a 9 de julho. E que isso possa se disseminar pelos bairros da cidade. E aqueles espaços que já existem, né, que são fechados, eu acho que seria mais inteligente e mais importante. Porque vai passar gerações e as pessoas não vão conhecer o Teatro de Arena. Vai passar geração, as pessoas não vão conhecer o Museu do Café. Exatamente. E assim, essas iniciativas, embora seja importante,
ela não modifica nada. Né? Tem vários locais da cidade muito bonitos, muito charmosos. O Roberto Genário, aquele parque que é dentro da cidade. Exatamente. Eu vou Fechado. falar uma coisa, um lugar que eu gosto muito, que é a Praça João Paulo I, que fica ali no Jardim Paulistano, logo abaixo da 13 de Maio. Se você for no mirante essa praça tem um mirante, que você olha para a região norte da cidade. Então você vê uma vista que eu acho que poucas vezes você vai ver essa vista. Aqui perto da onde a gente mora, ali em cima, perto do bairro onde a Maria Silvia é a presidente do bairro, o Portal do Alto, Mirante. existe o Morro do Mirante, que tem uma visão de quase 360 graus da cidade de Ribeirão Preto, que pouca gente conhece. É um lugar fácil de arrumar, né? Todos os lugares de Ribeirão Preto, se você for ver as pessoas que moram nos bairros, elas vão conhecer algum espaço charmoso, bacana, bonito, que não está sendo usado, e a partir de uma iniciativa barata e eficaz as pessoas passam a ocupar. E Ribeirão Preto não tem Secretaria da Cultura, tem? Tem Secretaria da Cultura, mas são os primos pobres, né? A gente falou do orçamento, existem 3 primos pobres, 4, né? A cultura, o meio ambiente, o turismo e esqueci o outro. Mas cultura, meio ambiente, turismo são os primos e o esporte. São os 4 primos pobres do orçamento, né? O orçamento quase que não dá milhão ali. E da cultura, por exemplo, não tem da cultura. A gente fez uma entrevista com o Márcio Coelho e com a Ana Favaretto, né? Há um tempo atrás, e eles estavam falando, né? Assim, a secretária da Cultura em Ribeirão é uma pessoa competente, a Isabela Pessotti. Eu acompanho nas redes sociais, ela é uma pessoa que acho que tem interesse em fazer as coisas, mas eu não entendo porque ela está numa administração tucana, sinceramente. Eu acho que ela daria muito melhor se ela tivesse uma administração que tivesse um olhar diferente para a cultura do que tem essa aqui. Vamos fazer um compromisso, então. Para a próxima semana, a gente vai tentar levantar o que é que tem de iniciativa da Secretaria da Cultura e do Esporte, para a gente poder colocar aqui. Exato, boa ideia. A gente vê, né? Porque de repente a gente fica falando aqui, mas eu particularmente não tenho visto. Aliás, o pessoal que trabalha em pontos de cultura, que era uma coisa extremamente viva, a gente não vê iniciativas da parte da administração de incentivar alguma coisa nesse sentido. Só para dar os valores, Paulinho, ó. Secretaria de Esportes vai ficar com 15 milhões de reais no orçamento do ano que vem. Secretaria da Cultura, 15 milhões de reais. Ambiente, 15 milhões de reais. E o turismo, sabe quanto? 1 milhão. Tá bom. Esses são os números. Na Câmara Municipal, Ricardo, teve uma votação em relação ao IPTU. Teve 2 projetos discutindo, o IPTU verde, né, e o IPTU sustentável. Acabou prevalecendo o projeto do prefeito. Do prefeito. O IPTU verde era o projeto do Jean Coraúci, que tinha sido aprovado na Câmara, o prefeito vetou, foi para a Justiça deu ganho de causa ao projeto, já era para estar em execução, não estava, criou uma CPI para isso, e aí parece que entraram em acordo. O prefeito mandou o projeto dele, que é o IPTU sustentável, que foi aprovado essa semana, reduz, parece que de 12% para 10% a alíquota máxima de desconto, para se você fizer uma captação de água da chuva, para se você instalar um teto solar na sua casa, se você fizer plantar árvores, se você fizer melhorias ambientais, só que parece que aumentou um pouco a burocratização do negócio. Você tem que ter imagem aérea, você tem que ter um registro não só de nota fiscal, mas vários registros burocráticos, para você dar entrada nisso. Parece que 5 mil pessoas já estavam na fila esperando o desconto. É um negócio importante, mas difícil é discutir questão tributária com o poder público ultimamente, porque o poder público não abre mão de R$1, né, da arrecadação, nem para projetos de importância ambiental como esse, que é um projeto, pelo menos o do Jean Coraúci, era um projeto ainda mais amplo, né, e que é importante para a cidade, né. Cara, essa semana teve um embate na prefeitura municipal entre o prefeito e os movimentos de moradia. Na matéria da gente, a gente coloca que foi uma vitória parcial. Sim. Comenta um pouquinho como é que foi. Então, você sabe que existe um problema, sabe muito melhor do que eu, do que pode até falar para a gente mais um pouco, né, dos pormenores, mas existe um problema muito grave em Ribeirão Preto. A prefeitura admitiu essa semana que existem 42 mil pessoas vivendo em ocupações de favelas na cidade. Os movimentos dão um número muito maior, que esse número é baixo, chega até a 70 mil pessoas, e que torna o problema da moradia o problema social mais grave de Ribeirão Preto, né? O problema mais grave de Ribeirão Preto. São famílias que não têm onde morar e estão na iminência de sofrer reintegração de posse. São mais de 80 reintegrações de posse entre áreas públicas e privadas. Esse processo que tem tirado o sono das pessoas, você acompanha mais de perto essa problemática, a gente já foi lá, já participou disso também, a gente sabe que do nível de preocupação que essas pessoas têm, né? São famílias, são idosos, são pai de família, mãe de família, são crianças, que a única coisa que eles querem, e eles repetidamente falam isso, né?
única coisa que eles querem é uma moradia digna, né? Os movimentos de moradia procuraram o prefeito, parece que o prefeito estava em São Paulo, aí algumas comunidades acamparam em frente da prefeitura, pressionaram, o prefeito voltou de São Paulo, parece que ele estava correndo em São Paulo, voltou correndo para Ribeirão, né? E teve a reunião, você participou da reunião, conta pra gente aí como é que foi lá, a reunião com o Nogueira. Na verdade, assim, foi mais bobo ainda o problema que teve, porque o prefeito marcou a reunião no dia primeiro. Então, marcou com todo mundo, convocou, a secretária ligou para as lideranças. No dia primeiro, às 8 horas da manhã, e o pessoal foi para lá, né? Na expectativa de conversar e pronto, acabou. Sim. E chegou lá e ele não estava. Aí o pessoal ficou, né? Pô. E aí eles fizeram a proposta de que o prefeito atenderia na sexta-feira, seria ontem, às 5 horas da tarde, desde que ninguém ficasse lá na porta da prefeitura. Tá de brincadeira. Aí o pessoal em assembleia não aceitou e falou que ia ficar e bateu o pé, posou e ficou. E o que no dia seguinte, então, da ocupação lá, o prefeito então cedeu e atendeu por volta de meio-dia, 1 hora. Atendeu, ouviu todas as lideranças e ele fez na fala dele uma avaliação do orçamento de Ribeirão, falando que a situação está difícil, que os investimentos estão precários e que ele não tem condição de investimento. E o que ele propôs objetivamente foi que em 30 dias não haveria nenhuma ação de reintegração de posse em Ribeirão Preto. E nesse período abriria uma mesa de negociação para tentar sanar esses problemas ou ver como que sai. Ele alega que ele tem uma responsabilidade jurídica em relação a isso. Mas a gente sabe que diante da situação ele pode protelar isso, Sim. sobrestar essas integrações e manter o pessoal um pouco mais tranquilo para poder dormir sossegado. Duas coisas, eu vi você perguntando, que a gente tem um vídeo dessa reunião com o prefeito que você fez, está no nosso canal do YouTube, quem quiser clica lá para ver. Você perguntando para o prefeito a respeito das áreas particulares, que parece que essa decisão de 30 dias são as áreas públicas, as áreas da prefeitura, né? E as áreas, eu vi você perguntando para ele e como é que você acha que vai rolar? Porque a principal preocupação nas áreas privadas é nas áreas paulistas, né? Não é isso? Não, são várias. São várias ações, por exemplo, a comunidade da família também, né? Nova Esperança da Família, ela já tem uma ação de integração. O que a gente foi lá na prefeitura foi enquanto um grupo de comunidades que, embora exista a denominação de pública, privada, área institucional, área verde, qualquer tipo, que a gente foi enquanto famílias que estão numa situação precária. E a reivindicação que todos fizeram não foi em relação a uma única unidade, uma comunidade, foi em relação a todas. Então, na nossa conversa, nós deixamos muito claro que ali não se tratava de falar de uma ou outra comunidade, mas de todas, das circunstâncias da situação. Veja, Ricardo, uma coisa que chamou a atenção depois, vendo todas as falas, não teve nenhuma liderança, nenhuma pessoa que participou do evento, da manifestação e da reivindicação lá para o prefeito, que solicitou que o prefeito fizesse uma única casa. As reivindicações se baseavam sempre na possibilidade das pessoas terem um pouco de sossego para viver na onde elas estão. E aí, essa preocupação de amanhã uma máquina passar em cima da casa da pessoa, tira o sono, a pessoa não consegue. Você via lá na manifestação criança de 4 anos. Nós saímos lá, o Felipe fez um relato importante desse para mim, ele falou assim: Paulinho, saí lá fora, tinha uma criança de 4 anos, ela veio e me perguntou: tio, conseguimos, deu certo, nós vencemos. Então é uma situação muito difícil, porque quem não convive com isso acha que não são seres humanos, né? E lá tá cheio de vida, cheio de gente com esperança, com sonho, com necessidades e com aflição, né? Que é isso que mais está pegando no pessoal. O prefeito tem razão numa coisa, todo agente público, aí independe da coloração política ou ideológica do prefeito, todo agente público, quando um terreno da prefeitura, do Estado é ocupado,
ele tem que entrar com uma ação, porque senão ele é acusado de prevaricação. Então isso é lei. Só que, assim, uma coisa é você entrar e outra coisa é você negociar depois. Então, tem toda uma margem de manobra, inclusive legal, né? O estatuto da cidade está aí com um instrumento para poder fazer isso. Tem o plano diretor estabelecendo as zonas de interesse social para fazer moradia popular. Tem as propriedades particulares que podem ser requisitadas pela prefeitura. Tem uma série de instrumentos. O importante, assim, a principal reivindicação das lideranças de moradia é que não ocorram desocupações e desapropriações enquanto o poder público não recomeçar com os programas sociais, né, de habitação. Porque, assim, problema social não se resolve com pancada, não se resolve com repressão, não se resolve com nada que não seja programas sociais, políticas públicas. Então, assim, se o poder público voltar a construir moradia popular, se o poder público voltar a ter capacidade de ter políticas públicas para combater esse problema, tudo bem, você pode até voltar a discutir reintegração. Agora, não está acontecendo nada. Não está se produzindo uma casa para essas pessoas. E você vai tirá-las do lugar, elas vão para onde? Pergunto para você que está me vendo. Para onde vão essas pessoas? Nós falamos lá para o prefeito, na audiência, as últimas casas, os últimos apartamentos que foram entregues em Ribeirão Preto foi em 2016, pelo Minha Casa Minha Vida, no Habitação de Interesse Social, que é a faixa 1, que é justamente a que atenderia essas famílias. De 2016 para cá, não só não foi entregue, porque não tinha outros para entregar, como não iniciou nenhuma construção. Nenhuma. Então, portanto, vamos imaginar agora, se amanhã sair algum projeto, ainda vai demorar 2 anos para poder ter os primeiros ainda para ser contemplado. E não vai ser contratado, porque o governo federal já disse que para a faixa 1 não vai investir. Olha, você veja, nós conversamos também com o prefeito, deixamos muito claro para ele. Tem sorte que Ribeirão Preto tem os movimentos de moradia que é muito mais que reivindicativo, está propondo solução. Ajuda a prefeitura, né? Então, por exemplo, tem um movimento livre que tem um projeto para construir 320 apartamentos que está pronto na Caixa Econômica Federal, aprovado pela Caixa, aprovado pelo Ministério das Cidades antigo, aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, prontinho, é só começar a obra. E eles não liberam. Então, assim, a situação é de não ter saída. Então, qual que é a condição que a gente colocou? É necessário, então, ter uma grande discussão entre todos os agentes, o judiciário, a promotoria, a defensoria pública, os moradores, as lideranças, os movimentos sociais, a prefeitura, os órgãos da prefeitura, para tentar fazer um acordo de que, enquanto não houver nenhum tipo de política ou alguma saída, algum horizonte, que assim, as ações sejam cessadas. Exatamente. Então não está nem pedindo para fazer nada, é só para não você não está pedindo uma coisa, está pedindo só para não causar mais angústia e sofrimento para quem já está sofrendo. Deixa o pessoal quieto lá. Exatamente. Então é isso que foi reivindicado. Uma outra coisa também que foi pedido, aliás, nem fazia parte da pauta, mas já tinha assim, é que o prefeito avise todos os membros da administração desse acordo. Aí eu vi você falando isso lá também, tem no vídeo vídeo isso lá. Uma aflição assim, do pessoal das comunidades em relação à guarda municipal, que é truculenta. Exato. Então, assim, ele aceitou todas. Foi interessante, assim, porque o doutor Edson Ortega estava presente, o prefeito estava presente, e esse acordo ficou muito bem fechado. Tem registrado. Se você for lá no vídeo do YouTube, você vai ver o Paulo Honório filmando e perguntando essas duas coisas. Em relação às áreas privadas, você perguntou, e você também cobrou o prefeito ali para que ele possa ter uma visão mais humana com relação ao papel da guarda municipal nesse caso. Só para encerrar, então, das famílias que moram em área privada, tem 2 comunidades, particularmente, que a gente está acompanhando, que eles estão com um projeto de compra da área, as famílias. Sim. Então, assim, o pessoal só não quer... O pessoal está morando lá, já tem a casa de alvenaria. Uhum. Isso já rolou já há muitos anos. Então, o que eles querem? Eles querem ter o direito de poder adquirir formalmente aquela área para poder continuar vivendo tranquilo. E pagar por ela. E se o cara... pagar por ela. Então, o que a gente vai precisar de fazer agora, Ricardo, é apresentar esses projetos para a administração pública, para o planejamento, para eles terem o parecer deles da viabilidade e tentar negociar com os advogados, com os proprietários dessas áreas e com o juiz, com o promotor,
para que essa saída negociada seja uma coisa factível agora para a gente. Para eles poderem avançar nesse projeto de urbanização e regularização fundiária. A gente vai acompanhar isso aí e vamos trazer mais informações nas próximas análises e reportagens do blog. Ricardo, no 7º ponto da nossa análise da semana, a gente está abordando a questão da informalidade no Brasil. Recentemente, o Brasil passou por um processo de mudança das leis trabalhistas que ia resolver todos os problemas do mundo, né? E que colocaria o Brasil numa situação de pleno emprego, que seria e resolveria tudo. Na verdade, não é isso que está acontecendo. O Brasil está sendo transformado no país da informalidade. O que aconteceu aqui nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, desde o processo de impeachment da presidente Dilma, que transcorreu no ano de 2015 com os protestos, depois ela saiu em 2016, assumiu o governo Temer com um projeto, você sabe o nome dele, né? O Ponte para o Futuro. E esse projeto está sendo continuado de maneira ainda mais radical pelo governo Bolsonaro com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que você tanto gosta. Paulo Guedes não existe mais, né? Existe, eu não vejo mais ele. Ele existe. Ele é o grande corretor aí do sistema capitalista neoliberal, né? Ele vende as coisas do Brasil para... Esse Paulo Guedes, ele devia ser processado por estar provavelmente recebendo... Ele deve receber um salário, né? Deve receber um salário. Para fazer o quê? O que ele está fazendo? Eu não sei. Qual a proposta dele? Ele está recebendo um salário para tirar direito do povo brasileiro. Você fala do Paulo Guedes só para me... Para te irritar, exatamente, porque eu sei que você gosta muito dele. Mas eu fico pensando, como pode ter um cara... que pode ser... Diz que o cara é milionário, né? Milionário. Assim, ninguém é milionário porque é inteligente. É porque rouba muito, provavelmente, porque é um cara que deve fazer muita negociata por aí, o cara que sabe os caminhos. Tanto é que ele é ministro do presidente Bolsonaro, o mais bambambam, e que não tem apresentado nada. Né? Mas tudo bem. Nada. Beleza, vamos lá. A questão aqui é da informalidade. Só para irritar o Paulinho com o Paulo Guedes. Cara, é impressionante como é impressionante. Como que a ideia de uma pessoa é muito maior do que qualquer pessoa, né? Assim, a ideia do Paulo Guedes é uma ideia... Paulo Guedes nunca teve uma profundidade no que diz respeito à questão econômica, ele não é reconhecido na academia, ele não tem obras sobre isso. Ele, na verdade, eu defino ele aqui. Paulo Guedes é um corretor do sistema financeiro internacional. E teve um monte de gente idiota que falava assim, não, mas eu deixo que o Bolsonaro não sei o quê, mas que esse Paulo Guedes é o cara. O cara nunca ouviu falar o nome desse cara, acreditou e tá vendo aí como é que é. A única coisa que ele sabe fazer é destruir os direitos de um Estado, do ponto de vista dos interesses do trabalhador, como aconteceu no Chile. Só que no Chile foi imposto um sistema neoliberal que até hoje tira o sangue do trabalhador chileno à base de uma ditadura sangrenta, né? Aqui o Paulo Guedes tem que enfrentar o mínimo de democracia que restou. O cara não aguentou. Um pouco mais difícil, né? O cara não aguentou um tchutchuca. Exatamente. Vamos lá, desculpa. O Brasil está sendo transformado na república da informalidade, porque assim, você mudou completamente o perfil do país. Porque qual é o perfil que a Constituição de 88 estabeleceu? Um perfil de um Estado minimamente de bem-estar social, com o tripé, né? Educação, saúde e previdência. Esse é o tripé básico do que diz respeito ao artigo 6º da Constituição. Então, são direitos sociais mínimos para a população, sustentados por quem? Pelo imposto de todos os brasileiros e de contribuição do próprio Estado. Então você cria lá um conjunto de dinheiro para financiar os direitos sociais. Quando você submete o país a um projeto neoliberal, primeiro Ponte para o Futuro e agora o projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes, você destrói esse estado de bem-estar social, você privatiza isso. Eles já privatizaram a aposentadoria, o INSS, estão terceirizando a saúde, estão terceirizando a educação. Então você, ao invés de fornecer esse serviço como direito social à população, você fornece como mercadoria. Então a população precisa pagar por ele. Isso é o primeiro mudança de perfil. Segundo, como você já não precisa mais financiar esse tripé, você pode abrir mão da formalidade. O que é a formalidade no emprego? É o que garante o seu direito trabalhista, é o que garante a sua aposentadoria e é o que garante você financiar a assistência social brasileira através do que recolhe do seu salário e do que recolhe do patrão quando o patrão te paga. Isso é a formalização. É você estabelecer um modo de financiar um projeto de estado de bem-estar social. Quando você transforma direito social em mercadoria, você não precisa mais financiar isso. Então você não precisa mais de carteira de trabalho, o seu patrão não precisa mais pagar imposto, o que paga, então o dinheiro vai para o bolso do patrão, o que não reflete em mais emprego, reflete em dinheiro no mercado financeiro, a gente já comentou isso aqui na semana passada.
O que acontece é que nos últimos 3 meses, Paulo Honório, 87% dos postos de trabalho foram feitos na informalidade. São pessoas que saem vendendo coisas por aí, que vai trabalhar, por exemplo, na loja do pai, do tio, do irmão, sem ter registro, ele trabalha, o cara paga lá um dinheiro para ele, esse dinheiro não é registrado em lugar nenhum. Ou seja, é a economia informal. Só que lá para frente, quando vai precisar de aposentadoria, quando vai precisar do SUS, quando você vai colocar uma criança, como as mães e aqui os pais do Cristo Redentor estão esperando na creche, esse serviço não vem. Esse é o Porque problema. não tem arrecadação, né? Porque Toda não tem vez arrecadação. que você tem informalidade, você faz um mundo sem dono, né? Assim, cada um por si. É. E cada um por si, cara, assim, tão ferrado. Olha as Exatamente. formigas, hein? Exatamente. Então esse é um projeto O ser humano é tão individualista. idiota, né? É. É só observar o mundo, né? Assim, o ser humano é o único ser que pensa que acha que pode viver sozinho. Tem gente que acha que não, pode deixar que eu dou conta da minha vida. Não dá, cara. Não dá. Tem que estar todo mundo junto. Exatamente. E aí a informalidade faz com que cada um se vira. Daqui a pouco tá um matando o outro. Exatamente. Que já está acontecendo, né? Que a gente vê por aí. Ó, só para dar uns dados do IBGE, 42% da população ocupada brasileira já é do mercado informal. 42%. A média salarial do brasileiro ocupado hoje é R$ 2.300. E é uma média baixa. E o mercado informal, como ele é informal, você não dá para você medir. Não dá Significa que o cara não está informal. Agora, Exatamente. o que ele está fazendo lá não se sabe. Exatamente. Ele pode não estar fazendo nada. Ó, R$ 2.300 de média de ganho do povo brasileiro, que é baixo. Por isso que o Brasil não cresce, porque você não tem capacidade de consumo, R$ 2.300. E a gente já sabe, já falou aqui, que 60% das famílias brasileiras devem, tem um nome sujo na praça, com uma dívida em média de R$ 3.000, o que dá mais do que um salário mensal. Então essas pessoas, além de elas não terem capacidade de consumo, por isso que o consumo está baixo no país e a economia não se desenrola, por causa do consumo das famílias, elas ainda estão endividadas, com uma dívida superior à média do que elas ganham mensalmente. Elas ganham R$ 2.300 e devem em média R$ 3.000. Então assim, é um conjunto de coisas e o Fundo Monetário Internacional, só para dar um último dado, diz que 2020 a previsão de crescimento da economia do mundo e de crescimento do comércio internacional vai permanecer estável, estagnada ou baixa. Por exemplo. Então você não tem expectativa de crescimento externo, você não tem expectativa de crescimento interno. E aí os problemas sociais que a gente estava falando da moradia só tendem a se agravar, porque a pessoa não tem... olha a vida da pessoa, ela tem que trabalhar mais do que a jornada que tem na lei, porque trabalho informal, quem é que vai medir o quanto está trabalhando? Ganha um salário baixo de R$ 2.300. Não tem acesso à saúde, educação e expectativa de previdência. E não tem casa para morar. Esse é o país que nós estamos construindo? A política do Paulo Guedes. Exatamente. Paulo Guedes, todo mundo que está aí nesse governo. Bem feito, às vezes, para a gente, porque foi falado que ia acontecer isso. Toda vez que eu lembro, né, o pessoal falava assim, ó, tira a Dilma que vai resolver, tira a Dilma que vai melhorar. Hoje, está todo mundo se arrependendo, todo mundo falando assim, ó, sacanearam com a Dilma. Pegaram ela por conta do jeito que ela estava tocando o governo e colocaram ela na cruz sem ter um pecado para poder ser jogado. Inventaram um tal de pedalada fiscal. Se pergunta, o que é pedalada fiscal, bicho? Ninguém sabe o que é isso. Isso é uma coisa que inventaram que não tem pé nem cabeça. Exatamente. Então, está sendo desmascarado. Hoje o povo vai sofrer, está sofrendo. Cada dia que passa tem gente morrendo. Sim. Gente morrendo. Sim. Por conta dessa situação. Sofrendo todas as mazelas que tem na sociedade. Sim. E, bom, é isso. O que nós precisamos é resgatar os direitos sociais da população brasileira. Um país do tamanho do Brasil, com as assimetrias, países mais ricos da Europa, não abrem mão dos seus direitos sociais. Claro. E países como o nosso, gigantes, que é um país continental com diferenças sociais, assimetrias enormes, não pode abrir mão dos seus direitos sociais, principalmente do tripé, educação, saúde e previdência. Se você abrir mão disso, você relega o povo brasileiro, que é a grande maioria das pessoas, a um sofrimento que vai aumentar. E é um sofrimento que é grande agora e que vai piorar para frente, porque ele reflete daqui 10 anos, vai ser pior ainda, porque ele começa a ter o reflexo disso. Eu quero ver o pai da família que está sem comida em casa, se ele vai ficar esperando o governo arrumar um programa para ele arrumar a alimentação dos filhos, ele vai roubar, cara. O Paulo Guedes assumiu dizendo que em um ano o crescimento voltaria. Na metade do ano ele disse que era para esperar 2 anos, agora ele já disse que é para esperar 4 anos. É o cara perdido. Vamos esperar 4 anos. Ele é perdidão, não tem situação nenhuma que os caras conseguem se colocar. Eu acho que é meio aquilo que a gente estava falando na semana passada. É o projeto seguinte, vamos deixar do jeito que está, porque uma hora fica tão ruim que começa a melhorar. As pessoas tiram o bode da sala, né? E a Começa pessoa a acha que melhorar melhorou porque alguma ficou coisa. tão ruim. Exatamente. Bom, na linha
da esperança, cara, um Sim. pouco na esperança agora para a gente ir para o final, o Papa Francisco tem demonstrado uma capacidade de liderança do ponto de vista da solidariedade no mundo muito grande. E ontem foi o dia de São Francisco, a gente Sim. inclusive fez uma Todo mundo gostou daquela foto, hein? um post lá bem bacana. É um São Francisco que a Cláudia achou numa das viagens que a gente foi lá e assim, maravilhoso aquele São Francisco. Muito legal. Reflete assim, uma paz muito bacana. Muita gente gostou, me escreveu falando, pô, que foto legal, que foto bacana. Muito bom, parabéns. Foto do Paulo Honório aqui, ó. A gente vai falar do Papa e do Bolsonaro, né? Não é isso? Eu não queria nem colocar o Bolsonaro muito perto do Papa, viu? Porque assim, não tem relação. Não, né? não tem nenhuma, com certeza. Relação. Mas a pergunta que nós estamos colocando aqui no resumo é assim, por que a direita conservadora, e o Bolsonaro é o representante dela, né? Porque chegou no poder a partir do discurso de extrema-direita, por que esse pessoal não gosta do Papa Francisco? Qual que é porque o Papa é uma figura, primeiro, uma figura protetora. Desde que o Papa Francisco chegou, o que você percebe no Papa é o acolhimento, né? O Papa acolhe as pessoas, não é isso? Sim. Enquanto que outras lideranças excluem as pessoas, o Papa acolhe, né? A primeira coisa que o Papa fez quando assumiu foi colocar banheiro público e restaurante público para os moradores de rua da praça lá do Vaticano. Fazendo um paralelo, essa semana eu fui na Praça 15 lá, onde as pessoas acham que não, lá é muito bom, lá o calçadão é muito bom. Sim. Tá tudo fechado. Tudo os banheiros. fechado, Eu fui lá ver, tá tudo fechado lá, sem manutenção. Exatamente. O discurso que o Papa faz é um discurso de distribuição de renda, de crítica a uma economia financiarizada, quando as pessoas só pensam em dinheiro, então ele busca de novo trazer o ser humano, de proteção do meio ambiente, que é uma coisa tabu dentro da religião, né? É tabu dentro da religião, inclusive tem estudos teológicos que dizem que a Bíblia garante que o ser humano pode usar do meio ambiente como bem entender, uma leitura da Bíblia. O Papa faz uma reflexão sobre isso, ou seja, é uma figura, para resumir, uma figura que acolhe as pessoas. Por que a extrema-direita tem tanta rixa com o Papa? Por que a extrema-direita, eu estou dizendo a extrema-direita católica e a extrema-direita evangélica, neopentecostal? Eles não gostam do Papa. Por quê? E aí eu quero colocar, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar bastante aqui no blog, inclusive trazer pessoas que você conhece mais do que eu, que pode dar esses testemunhos aqui. O Papa Francisco faz parte de uma tradição religiosa que cultua e valoriza um Jesus dos primeiros anos da Bíblia, que é um Jesus onde a religião ela não era uma religião dominadora, era uma religião dominada, era uma religião dos excluídos, era uma religião daqueles que precisavam resistir contra um poder maior. Então, era um cristianismo que se fazia nas comunidades, um cristianismo de algumas passagens que Jesus tem de dividir o pão, de dizer, eu quero ver um rico entregar todas as suas riquezas e ir atrás de mim, então um rico não passa num buraco de uma agulha. Esse tipo de mensagem de Jesus, que é uma mensagem de uma igreja que era minoritária, que era uma igreja pequena, que era uma igreja que lutava contra um poder estabelecido. A religião dessas pessoas que não gostam do Papa já é uma religião onde ela passou a ser dominante. Ela passou a ser uma religião dos poderosos, uma religião dos ricos. Por isso que cada vez que existem governantes, ou que o próprio Papa, que define o seguinte, nós precisamos distribuir renda, nós precisamos fazer com que as pessoas que não tenham passem a ter mais, isso incomoda determinados setores que cultuam uma teologia da dominância, e não uma teologia do dominado. Acho que essa é a principal. Né? Exatamente. É o individualismo contra o coletivo. O que as primeiras comunidades cristãs faziam era coletivamente resolver as coisas, né? E dividir o pão. O que a igreja passa a fazer depois que ela vira dominante é guardar o pão para ela e falar assim, você só tem um pedaço desse pão se você vier comigo aqui e valorizar aquilo que eu faço do ponto de vista individual e do ponto de vista do poder. A igreja católica, principalmente, que os conservadores cultuam, é a igreja medieval, que era associada ao poder real. Ou seja, o poder, e não aos pobres, aos pequenos. E a igreja que o Papa Francisco cultua, e que parte de nós aqui faz no nosso dia a dia, é estabelecer uma conexão com aquela primeira igreja, a igreja dos desvalidos, a igreja dos pobres, a igreja daqueles que lutam contra o poder estabelecido. Para mim, essa é a principal diferença. Só assim, a primeira, mas ela primeira no sentido da época até dos apóstolos e tal, mas hoje em dia ainda tem essa igreja que é cristã, né? Cristã na concepção da palavra. Se você pega toda a mensagem cristã, ela é uma mensagem de solidariedade, de amor, de divisão, de
comunhão, né? Então, é isso. E o Papa representa esse cristianismo voltado para as pessoas, né? Para o irmão. Exatamente, para o irmão. Esse é um compromisso que a gente fez também, cara, que eu acho que a gente tem que voltar, é de conversar um pouco mais sobre essa questão, não do ponto de vista da religião católica, protestante, mas de falar do cristianismo, da questão da espiritualidade. É um tema que é muito importante a gente poder abordar aqui. Mas talvez, agora na nova remodelagem do nosso blog, a gente possa ter um quadro sobre isso. Um papo no calçadão exclusivo sobre isso. Inclusive tem amigos nossos que eu já convidei para falar, que tem um conhecimento fantástico, como o Celso, por exemplo, mas o Celso tem timidez para estar falando na frente da câmera. Não, o Celso é muito A gente bom. pode trazer o Celso aqui, puxar o Celso para falar. Hoje é aniversário do Celso. Pô, parabéns aí ao Celso. Pô, legal. Conversei com ele e falou assim, Ricardo, eu não consigo ir na frente da câmera, mas eu acho que você consegue puxar ele para cá, hein? Não, Celso, hoje eu vou tomar uma cerveja com o Celso. Em algum momento do dia não está junto. Mas, por exemplo, o Celso é um cara que poderia, assim, o compromisso que a gente vai fazer é da gente puxar esses temas aqui no Bloco Calçadão. Conversar com teólogos, conversar com quem entende de história também, para poder ter um Jesus histórico também, para a gente poder ter essa visão e a gente montar esse tipo de... Acho que vai ser muito legal. Beleza? Muito legal. Último assunto. Para a gente encerrar, essa semana aconteceu uma coisa muito importante, muito legal, né? Fernando Henrique deve ter ficado felicíssimo com isso. O Lula foi homenageado e ganhou um título que pouquíssimas pessoas conseguiram ganhar em Paris. Dado pela prefeita de Paris, né? Nós até colocamos um discurso de um vereador no YouTube, depois vocês dão uma olhada. E foi muito importante, né, Ricardo? Assim, é um negócio que não tem paralelo, né? Sim. Não tem paralelo. Eu acho que começa a se consolidar de maneira mais acelerada no exterior, porque boa parte do exterior ainda não está contaminado pelo ódio e pelo ranço extremista que o Brasil se contaminou nos últimos anos. O Brasil tem uma peculiaridade, nós sofremos um golpe aqui, né? Já falamos sobre isso aqui. E isso envenenou muitas pessoas. Então o Brasil é um país envenenado, nós estamos num processo de desintoxicação. Talvez no exterior as pessoas não estejam tão envenenadas assim, elas possam olhar de fora e ver exatamente o que aconteceu. O estabelecimento de um Estado policial, um Estado acima da Constituição, acima das leis, que desrespeitou direitos individuais, não só do Lula, mas desrespeita direitos individuais de todos os cidadãos. A gente estava tocando há pouco na questão da moradia, desrespeito ao direito do cidadão, né? Então, assim, todos os dias há desrespeito à justiça. Mas o que aconteceu com a Lava Jato em relação ao Lula, e o que as revelações do The Intercept têm trazido, é um negócio espantoso. E talvez aos olhos das pessoas que vêm de fora, seja ainda mais espantoso do que a gente consegue medir aqui, porque a gente está envenenado nesse meio golpista que a gente estabeleceu. Então, várias lideranças importantes da Europa, dos Estados Unidos, do próprio Vaticano, já visitaram o Lula em Curitiba. Isso mostra o seguinte, que está se consolidando o entendimento de que existe uma injustiça muito grande, que o Lula já deveria ter sido solto e mereceria um julgamento justo, né? E não um julgamento que foi feito pela Lava Jato. Esse prêmio da cidade de Paris, ele é fundamental. O peso dele a gente não consegue medir agora. Não consegue medir. Talvez a história daqui a pouco vai mostrar o peso verdadeiro disso, mas é um grande ganho, um grande avanço. Eu brinquei aqui, o Fernando Henrique deve ter ficado arrepiado, né? Porque ele é o cara que, inclusive, tem um apartamento lá que diz que não é dele e tal, adora Paris, né? Sempre quis ser o Vitor Hugo da modernidade, e quem acabou vencendo um prêmio fantástico, e assim, na justificativa, é impressionante a justificativa. Olha só, estamos dando o prêmio ao Lula porque ele tirou 30 milhões, porque ele está preso politicamente, porque tirou 30 milhões de pessoas da miséria, protegeu o meio ambiente, gerou emprego e fez uma defesa dos direitos humanos que nós aqui de Paris valorizamos. Ele disse, por conta disso é que o Lula está preso. Isso foi para mim o mais fantástico do que aconteceu lá. Maravilhoso, né? Muito bom. E vamos em frente. Do São Francisco aqui nós colocamos, depois eu vou colocar maior aí para vocês verem, tem uma parte da oração São Francisco que fala, onde houver erros, que eu leve a verdade. Então, assim, se houver erro, filho, vamos resolver isso aí para poder ficar menos feio. Lula fala muito isso, né? Assim, pô, os caras estão presos numa mentira. Sim. E eles não dormem por causa disso. Ele falou isso pro Moro, na cara do Moro. Na cara dele. Na cara dele. Ô, Ricardo, pra gente fechar aí, fechou já essa semana, amanhã vai acontecer em todo o Brasil a eleição do Conselho Tutelar. Muito importante. Então, assim,
nós não vamos falar de candidato, também assim, vai sair essa matéria aí depois de ter acabado a eleição. É muito importante o Conselho Tutelar e as garantias dos direitos das crianças e adolescentes e a manutenção do Estatuto da Criança e Adolescente, porque sem ele, sem uma regra bem definida e que proteja a criança como, com toda a prioridade, sim, a gente está perdido, né? É isso. Existe um grande embate na eleição do Conselho Tutelar. Eu vou tentar colocar esse vídeo hoje ainda, para que ele saia hoje e amanhã. Existe um grande embate ideológico dentro da disputa do Conselho Tutelar. Existem forças do atraso, do retrocesso, forças de extrema direita que querem acabar com o ECA. Acabar com o ECA. E falam isso abertamente. E querem entrar no Conselho Tutelar para fazer esse serviço. Né? Então são forças ligadas a denominações religiosas que não tem nada a ver com o cristianismo que a gente estava falando aqui. Forças ligadas a políticas de extrema direita que querem destruir o ECA. E por outro lado existem pessoas que são comprometidas com os valores do ECA, que você acabou de dizer. Então vai ser um embate muito grande. Essas igrejas, essas denominações religiosas, elas estão instrumentalizadas para fazer a maioria dos conselheiros. Isso vai ser um retrocesso muito grande se acontecer. Então, assim, ainda há tempo, qualquer pessoa pode votar. No blog O Calçadão, aqui em Ribeirão Preto, tem a relação de escolas e das zonas eleitorais. Então, se você tiver no domingo, amanhã, na sua casa e quiser votar, entra no blog O Calçadão, procura lá a lista de votação e procure uma pessoa, um candidato. Nas minhas redes sociais tem candidatos que eu estou apoiando, você está apoiando, outros companheiros apoiam outros candidatos que têm compromisso com o ECA. Então você facilmente vai conseguir nas redes sociais algum candidato que tenha esse compromisso. Porque o candidato que tem um compromisso com o ECA, ele está fazendo a denúncia que eu estou fazendo aqui. Essa disputa, essa ameaça de retrocesso, se você vê um candidato fazendo isso, tem professores que são candidatos importantes, tem assistente social, tem vários candidatos que você pode escolher, leva a sua família para votar, procura lá o posto de votação, tem no blog O Calçadão, não deixe de votar, que é muito importante. Tem só um detalhe aí que eu queria acrescentar, Ricardo, é o seguinte. Eu considero o seguinte, que todo mundo que é candidato, ele vem de algum lugar. A pessoa não surge assim do nada, eu quero ser candidato porque eu sou bonitinho. Normalmente ele participa de uma igreja, de uma associação, né? Então, assim, o fato de a pessoa ser de uma comunidade, não é isso que desabona a pessoa. Aliás, assim, eu vou falar a verdade, cara. Se as igrejas evangélicas estão se mobilizando e fazendo tanta força para poder colocar os suas pessoas lá para poder participar do Conselho Tutelar em outros espaços, eles estão corretos. Claro. Porque eles estão defendendo a opinião deles e aquilo que eles acreditam. O que precisa é que quem é contra, quem está achando que isso é errado, se mobilize também. Sim. Então, eu acho que o importante a chamada aí é o seguinte, quem tem um pouco de condição de pensar que a gente está correndo risco de ter uma parte muito grande dos conselheiros tutelares que vão, ao invés de defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalhar contra ele, sim, é que tem que se mobilizar e levar o maior número de pessoas para votar nos candidatos que estão defendendo, de fato, uma atuação de conselheiro de verdade, né? A partir da defesa dos direitos da criança e do adolescente, da criação de políticas públicas, né? Da garantia de direito universal de habitação, de moradia, de educação para as crianças. Eu acho que isso que é importante, todo mundo ir atrás de chamar um ou outro, porque essa eleição ela é muito concorrida. Um voto, ele é muito importante. Sim. Já que... Bom, fala, desculpa. O conselho tutelar ele é fundamental, inclusive, na questão da moradia. Na questão de garantir os direitos das crianças que hoje estão morando nas mais de 100 favelas. Então é uma responsabilidade gigantesca. Um conselheiro tutelar pode fazer toda a diferença nessa luta de conseguir moradia para quem precisa para garantir o direito das crianças. Você me fez lembrar só uma coisa, só um parênteses. Na porta da prefeitura tinha muita criança na manifestação da moradia essa semana. Muitas mesmo, muita criança. E eles estavam todos brincando lá, né? E um dos assessores do prefeito veio me falar assim, puxa vida, eu fico preocupado, essas crianças aí, vai passar a noite aí nesse lugar tão perigoso, não sei o que. Aí você fala, meu filho, é o seguinte, vai lá onde que elas moram, vê onde que elas moram, se você tem essa preocupação lá também. Seria bom, né? Seria muito bom. Assim, é uma preocupação hipócrita, né? Sim. Mas eu, fechando parênteses, já que você vai publicar hoje, as pessoas têm 4 locais de votação em Ribeirão Preto.
A listagem, nós vamos publicar uma sem indicar candidato no blog. Quem quiser pode entrar lá e verificar. Você vai pegar o número da sua zona, então você pega o número da sua zona e vai identificar com qual escola que está fazendo. Sim. As pessoas estão confundindo um pouco, Ricardo, falando assim, não, eu vou na minha escola que eu não voto. é. Não é. É só nesses 4 locais de votação. Sim. Beleza? Das 8 às 5 da tarde, tem que levar o título de eleitor e o RG para votar. E procura um dos nomes aí que seja ligado às correntes mais democráticas e populares. É isso aí. Beleza? Semana que vem estamos de volta com nova análise da semana e acho que semana que vem vai rolar. A gente vai fazer aqui, além da análise da semana, a gente vai fazer também uns papos no calçadão, né? Sim. Parece que semana que vem vai rolar o papo com a juventude do PT. Meninas da juventude do PT que estão fazendo um trabalho legal. Isso é muito importante. Isso e o aí. aniversário do calçadão está próximo, novembro. 5 anos. Provavelmente dia 21 de novembro nós vamos fazer uma comemoração e vamos convidar todos os amigos do Bloco Calçadão. É isso aí. Com cara nova, com projeto novo, com a remodelação aí de tudo, né? Sim. Um microfone novo. É isso aí. E vamos embora. Beleza. Beleza? Abraço. Tchau.